Ainda de pé como você está, se você quiser abrir a palavra de Deus em Mateus no capítulo 16. Mateus capítulo 16 é uma palavra bem conhecida. Enquanto você acha aí, eu vou correr aqui para ganharmos um tempinho. Mateus 16, versículo 18, conhecemos bem, diz assim: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém. Podeis assentar. Aleluia. Eu achei um tanto estranho ontem, enquanto eu cuidava da frente da minha casa, uma palavra ardia no meu coração. E eu falei, mas eu nem vou pregar, né? Mas hoje, logo cedo, umas 5 e alguma coisa da manhã, o pastor Adriano, que estaria pregando aqui hoje, me ligou e disse: pastor, faleceu uma pessoa em Canérica e eu tenho que ir. Eu disse: amém, vai lá. E aí eu já entendi, falei, agora eu sei por que a palavra ardia no meu coração. Mas eu quero ser rápido, mas quero chamar a sua atenção, porque Jesus fala essa palavra para Pedro, depois que Pedro tem uma revelação do céu, de Deus. Os homens estavam falando de Jesus, e Jesus pergunta para os seus discípulos e fala: o que os homens estão dizendo, ou quem os homens estão dizendo que eu sou? E eles responderam e disseram: olha, uns falam que o Senhor é João Batista, outros dizem que o Senhor é Elias ou Jeremias, ou qualquer um dos outros profetas. E Jesus olha para os discípulos e diz assim: tudo bem, isso é o que o povo está dizendo, mas o que é que vocês dizem? E Pedro, imediatamente, impulsivo como era, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus disse: olha, Pedro, não foi carne ou sangue quem te revelou isto, foi o próprio Deus quem te revelou isto. E eu te digo que tu és Pedro, mas sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu quero nessa manhã, uma manhã missionária, chamar a sua atenção para uma igreja que prevalece, uma igreja que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não são todas as portas abertas que conseguirão prevalecer contra o inferno, serão algumas portas, porque nem tudo que vemos é igreja. E eu não estou falando mal de ninguém, eu só quero que você entenda isso. Eu quero chamar a sua atenção hoje porque Jesus falou de uma igreja. Ele disse: a minha igreja, a igreja que eu vou edificar. E eu ontem, enquanto eu estava ali trabalhando um pouquinho, eu pensava nessa igreja que é edificada por Deus, que é edificada por Jesus. O que é que essa igreja tem? Como o tempo não me permite mais, eu vou pular a introdução. Eu vou direto ao ponto, porque eu acho que o Espírito Santo já tem trabalhado no seu coração aí, através do louvor, e aberto a porta do seu coração, para que você entenda. Mas eu quero falar um pouquinho para você de como é essa igreja, porque ontem, enquanto eu trabalhava, eu ouvi alguns louvores, e o Espírito Santo começou a falar comigo, e me levou a uma passagem que eu falei aqui 3 semanas atrás, ou 2, não importa. Joel, no capítulo 2, o profeta Joel, a gente conhece o versículo 28 em diante muito bem. Mas quando nós lemos, e eu li aqui alguns dias atrás, nós lemos a partir do versículo 23, ele diz: vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor, vosso Deus, porque Ele vos dará ensinador de justiça. Para aí um pouquinho. E aí ele diz o que vai acontecer: e vos fará descer a chuva, temporã e a serôdia no primeiro mês. E aí ele começa a dizer a fartura que virá
a partir do ensinador de justiça. A igreja que prevalece é uma igreja que ensina. Quantas vezes nós estamos indo atrás de movimento, barulho, sentimento, mas descartamos aquilo que a palavra de Deus tem para nós. Eu disse que um dia eu conversei com uma irmã, com uma mulher, e ela disse assim: pastor, ontem o culto foi fogo, canela de fogo, desceu o céu, a gente não sabia o que tinha acontecido, né? Aquele negócio de céu subir, ou terra subir, ou céu descer. Eu falei: irmã, e o que pregou lá? Não sei, pastor, mas olha, oh glória! Nós precisamos de uma igreja que ensina a palavra de Deus. Tudo começa com o ensinador de justiça. A palavra de Deus, ou Deus usa o profeta Oséias e diz assim: o meu povo está perecendo porque lhe falta o conhecimento. Não sei se tem alguma coisa a ver com isso hoje. Nós estamos vivendo numa geração onde temos acesso a tudo pela internet, livros incontáveis. Somos a geração com maior número de informação já existente na face da terra. Hoje uma criança de 5 anos, isso é estatístico, tem mais informação que Faraó tinha na época do Egito. É verdade. E nós não aproveitamos bem, porque somos a geração da superficialidade. Eu disse aqui há algum tempo que a minha geração já foi a geração micro-ondas, 3 minutos, fast food, McDonald's. Mas a geração de agora é a geração TikTok, 30 seconds, 30 segundos. É um vídeo atrás do outro e você vê de 30 em 30, você ficou horas vendo shorts, horas vendo TikTok. E você não percebe que tudo aquilo é muito superficial. É uma geração que não tem profundidade em nada. Mas se nós atentarmos para o ensino da palavra de Deus, nós vamos criando fundação. Quando a tempestade chegar na casa, Jesus diz lá em Mateus 7, e ele fala assim: olha, eu vou comparar os que me ouvem. Veja que tem um grupo de pessoas só, os ouvintes, vocês. Aqueles que me ouvem, há 2 pessoas. Uma que construiu a sua casa sobre a areia. E essa casa era bonita. Talvez eles construíram uma próximo da outra. Ele dizia: eu vou comparar também aquele que construiu a sua casa sobre a rocha. E ele disse: mas quando veio as tempestades, quando vieram as enxurradas, as enchentes, os turbilhões, os ventos, a casa que estava sobre a areia desabou, mas a casa que estava sobre a rocha ficou. E ele disse assim: eu vou comparar essas pessoas. O grupo que, a casa que caiu é comparada ao grupo que não deu ouvido às minhas palavras, mas a casa que está sobre a rocha é comparada ao grupo de pessoas que ouviu e praticou as minhas palavras. Sabe o que eu entendo aqui? Quando vier a tempestade, não adianta arrepiar, fazer aviãozinho, rodopiar, nada disso, falar em línguas. Quando vier a tempestade, você tem que ter certeza na sua fé, aquilo que você crê. Eu vou continuar, porque Ele prometeu que estará comigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Você vê eu falando assim, fala: o pastor não tem problema. Graças a Deus eu não tenho. Brincadeira. Todos nós temos. Quantos problemas nós enfrentamos no dia a dia. Mas sabe, irmãos, alguns dias eu estou me arrastando também. Parece que o problema pega a gente, alguma coisa pega a gente, alguma coisa bate na sua vida, e você está ali, sabe, nesse dia você não tem vontade de falar línguas. Sabe, nesse dia você não tem coragem, nem vontade nem de orar. Mas sabe aquela certeza? Eu sei que o meu Redentor vive e que um dia Ele há de se levantar sobre a terra.
Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei que nem a morte, nem a vida, nem principados, nem potestades, nem alguma outra criatura, nem o presente, nem o futuro poderá me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Mas sabe o que é isso? É porque Pedro diz assim: crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Não adianta só ter graça, não adianta só louvorzão, não adianta só rodopio. Não estou falando contra, porque eu também sou pentecostal, eu também sei o que é sentir a presença de Deus. Mas deixa eu te dizer uma coisa: a melhor coisa é a certeza. É a certeza. Pedro diz assim: olha, quando vos perseguirem pelo bem que vocês fazem, fica firme, está tudo bem. Eu me lembro dos discípulos saindo da cadeia. Eles tinham acabado de ser açoitados e ameaçados por servir a Jesus. E aí eles saíram assim, acho que talvez na nossa cabeça dizer assim: negócio de servir a Deus aí não está com nada não, né? Esse Jesus, nós mal começamos a pregar, já estamos apanhando por causa dele. Atos diz que eles saíram da cadeia se sentindo maravilhados por serem dignos de serem perseguidos pelo nome de Jesus. Eles tinham tido um mestre. Por falar em mestre, Jesus esteve na terra 3 anos e meio. Ele não aceitou nenhum título, não aceitou o título de rei. Quando Pilatos disse para ele assim: és rei de Israel, ele disse: você está falando isso, eu não disse nada. Não aceitou ser chamado de nada. Um jovem chega nele: mestre, tu és bom. Ele disse assim: não, bom só Deus. Mas tem um título que ele não recusou: mestre. Todas as vezes que chamaram ele de rabi, ele respondeu. Sabe por quê? Porque a nossa fé e a nossa vida está baseada no conhecimento e na fé que nós temos nesse conhecimento. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Conforme você vai ganhando palavra, as raízes vão penetrando, dúvidas vão sendo dissipadas, e você vai ganhando uma força, você vai ganhando força para caminhar. Paulo fala para Timóteo: Timóteo, você conhece, você está inteirado nas palavras que você aprendeu desde a sua meninice. Quando Paulo fala para Timóteo, ele fala: Timóteo, sobrevirão tempos trabalhosos, os homens serão amantes de si mesmos, vão ser avarentos, ruins, desrespeitosos com pais e mães. E ele dá uma lista lá e ele fala assim: mas tu, sê sóbrio, pratica as coisas que de mim ouviste. Sabe o que Paulo estava falando? Você tem fundação, você tem base, você não precisa seguir o que todo mundo segue. O mundo inteiro está indo numa direção, você está indo na outra. Mas você é doido? Não, eu sei o que eu estou fazendo. Eu creio que no último dia Jesus se manifestará em meu favor. Você tem toda a oportunidade do mundo. Estou aproveitando aqui para fazer propaganda, né? Escola dominical. Vem aprender. Vem aprender. Mulheres de fé, vem aprender. Cursos que a igreja oferece, vem aprender. Venha. Não perca a oportunidade. Não perca a oportunidade de crescer na graça. Ontem eu ouvi alguém pregando e dizendo assim: eu não cresci tanto na escola dominical como eu gostaria. Às vezes a gente achava ruim com o pai e com a mãe de ir na escola dominical. Hoje eu vejo o bem que aquilo me fez. A melhor coisa que tem é ter a certeza da minha fé, é saber onde eu estou pisando, é saber naquilo que eu creio. Mas uma igreja que prevalece, eu não posso demorar, é uma igreja que ama. Pastor, é uma igreja que ama. Além dela ensinar o amor, ela pratica o amor. Irmãos, nós temos vivido num tempo muito difícil.
A palavra de Deus diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. E tem acontecido dentro da igreja. Converso com pessoas todos os dias. E tenho visto, e converso com pastores, e converso com gente de tudo quanto é jeito e classes que você pensar. E tenho visto igrejas se transformando em empresas. Pastores em grandes empresários. Grandes estrelas. E eu não estou aqui de novo apontando ninguém. Eu só estou dizendo que nós vemos por aí. E você também vê. Homens que deveriam estar buscando almas, mas estão buscando outros interesses. Interesses escusos. Uma igreja que não ama não pode ser chamada de igreja. Só tem uma ordem de Jesus para a igreja: ide e fazei discípulos. E Jesus mesmo disse assim: olha, o mundo saberá que vocês são os meus discípulos quando vocês tiverem a igreja lotada. Foi isso que Jesus falou? Não. Quando vos amardes uns aos outros. Sabe como o mundo identifica você? Quando alguém que te fere recebe amor de volta. É tão difícil. Mas nós aprendemos uma coisa, nós aprendemos a amar pelo estereótipo. Hoje de manhã alguém aqui, depois da pregação do pastor, que foi... Alguém chegou em mim e falou assim: eu preciso me acertar com uma pessoa do meu trabalho. Eu disse: o que ela te fez? Nada, eu só não gosto dela. Crente. Se dando o direito de não gostar de alguém só porque olhou e não gostou. O nosso entendimento de amor vem de décadas e décadas de Hollywood. Romance. Novelas com 200 capítulos, que só no último capítulo o mocinho e a mocinha ficam juntos. E a gente pensa que isso é amor. Deixa eu te levar para um lugar de amor, chamado Calvário. Paulo diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo por amor. A palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira, algo que eu e você não conseguimos explicar. Porque a Bíblia diz que Ele nos amou primeiro, quando nós ainda éramos pecadores, estávamos em nossos pecados e delitos. Ele nos amou primeiro. Você e eu não temos nada para dar para Deus, para que Ele nos ame, não. Mas Ele pegou tudo de ruim que havia em mim, jogou sobre a cruz do Calvário e me deu tudo de bom que havia nele. E por isso nós caminhamos em vitória, por causa de alguém que nos amou. Pessoas que não amam, pessoas que não têm consideração. Jesus conta a parábola de uma ovelha e diz que aquele pastor perdeu uma ovelha. Ele deve ter chegado à tarde no seu curral, contou as ovelhas, ele tinha 100, ele contou, e naquele dia tinha 99. Ele disse: eu vou contar de novo, com certeza, talvez eu errei. E ele começa a passar de uma por uma, e conta 99. E Jesus disse assim, ele fecha o curral, o aprisco com as 99. Aquilo não foi de manhã. Quem conhece sabe que eles saíam pela manhã e voltavam só à tardezinha para colocar as ovelhas para guardar no aprisco, para defender dos animais selvagens. Ele guarda aquelas 99. E talvez, como um bom pastor dos Estados Unidos da América, disse assim: eu vou para casa, vou assistir o Jornal Nacional primeiro, tomar minha boa sopa agora no inverno, dormir, e amanhã cedo eu chamo alguém para me ajudar e vou atrás dessa ovelha. Não foi isso que ele fez. Jesus disse que ele deixou aquelas 99 no aprisco e foi buscar a ovelha perdida. Pastores que não amam mais,
Pastores que não dão mais a vida pela ovelha. Homens interessados em coisas. Porque nós estamos vivendo num tempo que usamos as pessoas e amamos as coisas. Mas Deus está te chamando para ser uma igreja que ama. Uma igreja que abraça amor incondicional. Você sabe por quê? Porque quando você der amor incondicional, mesmo que aquela pessoa não te ame de volta, Deus levanta alguém para te amar muito mais. Eu não sei se já aconteceu isso com você, mas quantas vezes eu fui amado, fui cuidado, e não sabia de onde vinha, e Deus me falava assim: é porque um dia você estendeu a mão para alguém. Deixa eu dizer uma coisa que você precisa ouvir: estenda a mão para alguém precisando. Busque um soldado ferido. Busque alguém ferido na batalha. Traga, resgate, traga junto com você. Se for preciso carregar, carregue. Mas busque, porque um dia Deus vai levantar alguém para buscar o seu, ou para buscar você quando você estiver ferido. Deus sempre estenderá a mão para alguém com amor. Alguém que você não esperava. Alguém incerto vai dizer aqui: não, vem aqui. E sabe de uma coisa? Você é chato. Mas a pessoa que te ama nem vê que você é chato. Eu sou chato, mas quem me ama nem vê que eu sou chato. Sabe por quê? Porque amor não olha se é chato, se não é. Nós simplesmente amamos. Deixa eu dizer uma coisa para você. Missões, almas, dão trabalho. Ah, pastor, eu quero ser missionário. Dá trabalho. Você vai buscar pessoas que não querem, mas Deus colocou no seu coração para buscar, e você vai começar a orar por ela. E sabe o que acontece quando você começa a orar por alguém? Ela começa a te odiar, fecha a cara, não quer, e você continua orando. Um dia do nada, essa pessoa entra aqui. Eu tenho orado para algumas pessoas entrarem aqui, eu tenho visto Deus trazer essas pessoas. Eu tenho visto, eu não sou melhor que você. Mas um dia eu disse para Jesus: cumpra em mim o teu querer. Seja feita a tua vontade na minha vida. Porque nós somos seres cheios de vontade própria, mas Deus quer usar você em amor. Mas a igreja que prevalece, ela é uma igreja que perdoa. Eu preguei aqui sobre perdão alguns meses atrás. Não dá para ir para o céu sem perdoar. Perdão, eu não vou conseguir falar muito porque é pouco tempo. Mas perdão foi aquilo que Deus fez por você. Olha para você. Você consegue olhar para o seu passado? Eu falei aqui domingo passado, eu acho. Falei um dia desses, da filha de Billy Graham, se achando muito justa, e ela entra numa oração com alguém, e aquele homem mais humilde que havia ali começa a orar, e ela viu quão pecadora ela era. Eu li o livro A Oração que Fez o Inferno Tremer, baseado nessa experiência dela. E eu estava lendo o livro no meu escritório. Eu me lembro que eu levantei devagarzinho da minha cadeira, fui até a porta, fechei a porta, voltei para a minha cadeira e não sentei. Eu caí de joelhos e disse: Senhor, perdoe a minha hipocrisia, perdoe a minha falta de perdão, porque nós dizemos que amamos pessoas, mas guardamos amargura no nosso coração. O escritor aos Hebreus diz assim: não deixando, não permitindo que nenhuma raiz de amargura brotando em vossos corações vos prive da graça de Deus. Falta de perdão te priva da graça. Falta de perdão pode te levar ao inferno.
Jesus ilustra isso. Ele diz assim: olha, um dia um homem é chamado pelo rei e diz assim: olha, paga o que você deve, porque senão você vai ser vendido, seus filhos vão ser vendidos. Enquanto você não pagar, você não sai da cadeia. E aquele homem cai de joelhos e diz assim: Senhor, tem misericórdia de mim. Ele devia 100 conto para o homem lá. Vou traduzir para você aqui. Tem misericórdia de mim. E o rei ficou com dó e perdoou ele. Desculpa, ele devia milhões para o rei. E o rei ficou com dó e perdoou ele. E aí ele sai da corte, está andando na rua, encontra um amigo dele que trabalhava com ele, que devia $100 para ele. Eu estou traduzindo o dinheiro, tá? Não está assim na Bíblia não. Estou fazendo uma analogia. E a Bíblia diz que ele pegou aquele homem pelo pescoço. Você vai me pagar, porque se você não me pagar, eu vou levar você para a corte, e você tem que me pagar esses $100. E alguém viu. E alguém foi lá no rei e falou: rei, o senhor não perdoou aquele cara que devia milhões para o senhor? Perdoei, acabou de sair daqui perdoado. Pois é, ele está matando um amigo dele lá que deve $100 para ele. Chama ele de volta aqui. Chama ele aqui de volta. E chamaram ele de volta, e o rei disse: eu não te perdoei. Tudo que você me devia, aquela dívida incontável que você me devia, perdoou, sim senhor. E por que você não quer perdoar o seu irmão? E aí o rei disse: você vai ser lançado na cadeia e no tormento, até que você me pague toda a sua dívida. Queremos o perdão de Deus. Eu costumo dizer que para mim perdão, para o meu próximo justiça. O perdão que Deus te perdoou, você precisa exercer e perdoar o outro. No português, a palavra perdão é uma perda grande. Não é quem tem razão. Aliás, Jesus deixou isso tão claro. Ele disse assim: se você souber que um irmão seu tem alguma coisa contra ti, nem oferta. Deixa a oferta do lado do altar. Vai lá, se reconcilie com o seu irmão primeiro, e depois vem a oferta. Aí Paulo dá uma esclarecida melhor nisso. Ele vai dizer assim: ó, naquilo que depender de você, se depender, se tiver na sua força, você precisa ter paz com todos os homens. Eu sei que tem pessoas que não querem reconciliação, mas o que Jesus está ensinando é que você precisa liberar perdão. Você precisa perdoar. Nós precisamos perdoar se nós quisermos ser uma igreja sã. Se nós quisermos ser uma igreja que prevalece sobre as portas do inferno. Se você quiser ver essa igreja crescer, você precisa perdoar. Mas uma igreja que prevalece é uma igreja que adora a Deus. Sabe por que a gente às vezes dá um empurrãozinho em você? Ah, eu pensei que eu estava na Assembleia de Deus. Não é porque a Assembleia é melhor que qualquer outra, não. É só porque a gente quer você vivo, olhando para frente, sabendo que você veio aqui, e que aqui não é mais uma apresentação teatral. Aqui está o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. O Corinthians faz gol, tem um cara aí que perde até o sentido. Mas aqui dentro, às vezes, aqui dentro ele também dá glória a Deus. Eu estou dizendo que às vezes a gente tem mais fôlego para gritar pelo Palmeiras, pelo Patriots. O Patriots ganhou mais uma. Ah, eu amo o Tom Brady, né? Tem fã-clube do Tom Brady. E eu fico pensando aqui na igreja, deve ter vindo para um funeral. Jesus morreu de novo aqui, está aqui estendido no caixão, não é possível. Ei, deixa eu te dizer uma coisa: Jesus está vivo, Ele ressuscitou, e Ele está aqui, Ele vive, Ele vive. É uma igreja que adora a Deus. É uma igreja que não tem tempo para diz que me disse. Quando nós entramos aqui, não é para fofocar, nós entramos aqui para adorá-lo, porque Ele é digno de adoração.
Eu já falei para os diáconos, principalmente para o irmão Manuel, não me atrapalha na minha adoração, pelo amor de Deus. Eu estou aqui assim de olhinho fechado, zoião fechado, né? Adorando a Deus. Vem o irmão Manuel: pastor, a chave. Eu falei: que chave, irmão? Eu estava quase entrando no céu, você vai me tomar a chave do céu. Deixa eu adorar. Eu vim aqui para adorar a Deus. Me deixa adorar o meu Deus. Aí tem uns irmãos que ficam assim: você viu a irmã ali, Felipe? Ali está uma pedra. Aí está outro: você viu aquele ali? Aquele ali grita demais. Não, você viu aquele? E a gente fica olhando para os outros. Esquece. Esquece o irmão que está do seu lado, a irmã que está do seu lado. Adore você a Ele. Adore você a Ele. Nós precisamos ser uma igreja que adora. Nós precisamos ser uma igreja que adora. Um rapaz contou um testemunho. A mãe no estado terminal de câncer. E ele é chamado no hospital porque a mãe dele não ia sobreviver. E ele chega naquela cama, coloca a mão sobre a mão da mãe dele e diz assim: mãe, eu vou dizer hoje como Jó disse. Ela disse: diz, meu filho, maldito seja esse dia. E ela olha quase sem força para o filho dela e diz assim: eu vou dizer também como Jó disse. E ele disse: diga, mãe. Ele disse: Deus deu, Deus tomou. Bendito, bendito seja o nome do Senhor. Nós precisamos sair do campo da reclamação para o campo da adoração. Se você nunca experimentou adorar a Deus no dia da adversidade, adore a Ele no dia da adversidade e você vai ver: pastor, eu não tenho motivo para adorar a Deus. Adore, porque Ele vai continuar te dando mais motivos para adorá-lo. O problema é que a gente vive se afundando. Nós damos lugar para o diabo trabalhar na nossa mente. Deixa eu dizer para você: não dê lugar para ele, dê lugar para Deus e adore o nome dele, glorifique o nome dele. Eu sei que é difícil cantar, é difícil glorificar, é difícil adorar quando o negócio está ruim, mas se estiver indo muito ruim, você pode cantar: então minha alma, então minha alma canta a ti, Senhor. Pode adorar a Deus. Grandioso és tu, aleluia. Grandioso és tu, tu és grande, Jesus. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu. Grandioso és tu. Aleluia, 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 aleluia. Ele é grande, Deus é grande, e Ele está em busca dos verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Os amigos de Jó disseram para Jó: Jó, você não sabe de nada. Ele disse assim: eu posso não saber de nada. Uma coisa eu sei: ainda que ele me mate, eu o louvarei. É bom adorar a Deus, é bom servir esse Deus. Mas a igreja que ensina, a igreja que ama, a igreja que perdoa, a igreja que adora, também é uma igreja generosa. A igreja precisa ser generosa. Generosidade nós entendemos só por dízimos e ofertas, ou por ajudar alguém, dar uma esmola, cumprir o nosso papel de bons cidadãos, e não é. É muito mais do que isso. Sabe quando você mostra generosidade? Hoje é um culto de missões.
é quando você se coloca como elo entre alguém e Deus. É o papel do intercessor. É alguém que ore por alguém regardless. Não depende de alguma coisa. Você adota alguém. A mulher Ciro Fenícia, ela veio até os pés de Jesus. Irmão, está na presença de Jesus pessoalmente. Eu podia pedir qualquer coisa para mim, mas ela se lança aos pés de Jesus e diz assim: Jesus, eu preciso do Senhor. E ele disse assim: tira ela daqui. Os discípulos estão tentando afastar, e ela insiste. E ele diz assim para ela: desculpa, mas eu não posso dar para você o que pertence aos judeus. Eu vim senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Foi isso que ele disse. Eu não vou dar para você se é estrangeira. Eu vou dar primeiro para os judeus. E ele usa uma expressão: eu não posso tirar a comida da mesa do meu povo e dar para um povo estranho, para um cão. Foi essa a expressão que Jesus usou. Eu não tiro a comida e jogo para o cachorro. E ela disse assim: eu entendo, Senhor, mas até os cães comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Ela disse assim: eu fico com o restinho. Não tem problema, só um pouquinho, mas eu preciso de ajuda. E ele disse assim: o que a senhora precisa? Ela falou: eu não preciso de nada, mas eu tenho uma filha que está terrivelmente endemoniada. Aquela mulher podia ter pedido qualquer coisa para ela, mas ela pediu por alguém que ela amava. Quem é que você ama que você deixou de orar por ele? Que você deixou de orar por ela? Um filho, uma filha, um parente. Deus vai trazer à sua memória aí agora alguém que você já deixou de orar por. Mas hoje o Senhor Jesus está trazendo na memória para que você seja um elo de ligação entre essa pessoa e Deus. Sabe aqueles encontros divinos que Deus nos dá? Eu ouvi o testemunho de um pastor essa semana e ele falou assim: olha, eu morro de medo de cirurgia, mas eu fui para a sala de cirurgia depois de 2 cancelamentos. Criei coragem, o médico marcou, eu fui. Estou lá com aquele pijamão, aquele vestidão, pronto para ser operado, mas na cortina da enfermaria do lado assim, tinha uma criança chorando da alma. E ele disse: aquilo começou a me incomodar. Aquilo começou a me incomodar de tal forma. E eu chamei a enfermeira e disse assim: eu posso ir ali? Ela falou: de jeito nenhum. Existe privacidade, existe família. Falei: moça, eu sou pastor e eu sou pai. Se o meu filho estivesse orando assim, eu não ia aguentar. Me deixe ali orar por ela. Pede para a mãe, para o pai, por favor. E a enfermeira foi, pediu, foi autorizado. Ele chegou, pegou a criança no colo e disse, ele falou: eu falei da minha alma, eu falei: Senhor, eu sou pai e eu não consigo ver meu filho chorar assim. Pela tua misericórdia, cura essa criança agora. E disse que foi instantâneo. A criança abriu um sorriso, começou a brincar. Ele entrega a criança nos braços do pai. Quando ele volta para o quarto dele, a enfermeira disse para ele assim: pode se trocar e ir para casa, que o médico falou que aconteceu um imprevisto, ele não vai poder te operar não. Diz que ele, quando foi reclamar, o Espírito Santo falou para ele: eu não te trouxe aqui por causa de cirurgia nenhuma, eu te trouxe aqui porque essa criança precisava de um milagre. Às vezes nós vamos reclamar, mas Deus está querendo usar você para realizar milagres na vida de pessoas. Deixe-se ser um elo de ligação. Seja alguém generoso. Seja alguém, e você fala: eu tenho vergonha, pastor. Mas não tenha vergonha de ser generoso com alguém, principalmente no espiritual. Principalmente no espiritual. Eu estou parando por aqui. Fique de pé, por favor. A igreja que ensina, a igreja que ama, a igreja que perdoa, a igreja que adora, a igreja que é generosa, é uma igreja que cresce. Eu vou profetizar nessa manhã sobre a sua vida. Você não vai ficar da forma que está, você vai crescer. Ah, você não entendeu, acho que você está em outro lugar. Você vai crescer espiritualmente,
você vai crescer profissionalmente, você vai crescer em todas as áreas da sua vida. E eu vou dizer mais, conforme você vai crescendo, essa igreja também cresce. Já já a gente derruba a parede. Já já a gente vai derrubar. Não é porque eu quero números, não. Eu quero que você seja igreja. Igreja que prevalece contra o inferno. Igreja que empurra as portas do inferno. Nós não viemos aqui para ficar na defensiva, tomando pedrada de demônio. Nós viemos aqui para colocar o pé e o demônio sair, em o nome de Jesus. Nós não somos a melhor igreja. Eu só quero ser igreja do Senhor Jesus Cristo. Eu não vim para disputar com igreja nenhuma. Eu vim aqui para pregar o evangelho, ensinar você a caminhar para o céu, porque é isso que nós estamos fazendo. Eu não sei se você já faz parte desta igreja. Não estou falando da instituição. O nome aqui, esse endereço. Eu estou falando da igreja do Senhor Jesus Cristo. E eu queria te convidar a fazer parte desta igreja, desse povo que vai morar no céu. Talvez você já é crente. Talvez você já conheceu Jesus, mas eu estou te chamando, se você estiver afastado, ou se hoje você acha que a palavra falou com você, eu só queria orar por você rapidinho. Eu não insisto. Eu sou o pastor TikTok. É 30 segundos. Porque nós não temos tempo a perder. Eu queria oferecer Jesus para você. Oferecer reconciliação para você. Oferecer amor de igreja para você. Se você está fora do aprisco, você veio no lugar certo. Venha. Enquanto nós cantamos, você tem 30 segundos para sair daí. Deseja te salvar. Longe do Senhor andava no caminho de horror. Por Jesus não perguntava, nem queria o seu amor. Saia do seu lugar, venha, nós vamos orar por você. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Pai, eu quero te louvar nesta manhã pela tua palavra. Quero te agradecer, Senhor, porque o Senhor cuida da tua igreja. O Senhor cuida do teu povo. Senhor, continue nos ensinando. Continue nos dando da tua palavra. Continue nos dando, ó Deus, do teu amor. Continue nos dando do teu perdão. Ensina-nos a amar os nossos irmãos. Ensina-nos a amar os nossos inimigos. Ensina-nos a amar. Ó Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar pela tua palavra e por esse culto. Que o Senhor possa, ó Deus, receber a nossa adoração em o nome de Jesus. Amém. Assente-se um minuto. As crianças vão estar